os 7 sinais de um falso profeta. Vivemos em uma época onde se tem igrejas a cada 5, 10 metros de distância e de repente você se encontra em um templo achando que está adorando a Deus, mas pode estar sendo enganado. Existem muitos lobos em pele de ovelhas e de repente você está bem próximo de um lobo e não se dar conta. Então, nesse vídeo falaremos de 7 sinais de um falso profeta. Antes do vídeo começar, eu quero pedir, deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Primeiro ponto, falso profeta, o falso líder, o lobo na pele de ovelha, é de suma característica que ele cria uma figura mística, um super pastor, um super profeta, um super cristão. Ele ama falar de si próprio em terceira pessoa, ele fala, conta testemunhos, ele autorreverencia a si mesmo, autoelogia, ele passa para todos a imagem de um super-herói. É como se fosse um pouco a mais do que aquilo que as pessoas estão enxergando. É como se fosse um super pastor, um super ser humano. Segunda característica, não há coerência. Ele prega uma coisa, mas a sua vida é totalmente incoerente com os ensinamentos de Jesus. Ou seja, na igreja é uma coisa, mas fora dela, em sua vida particular, na sua vida oculta, é uma pessoa totalmente diferenciada. Eu conheci uma pessoa muito tempo atrás que pregava na igreja santidade, o evangelho, mas na sua vida oculta, um dia eu estava com essa pessoa sentada e essa pessoa dizia que aconselhava as pessoas a irem em motel, ter ali a conjunção sexual, até o relacionamento sexual em motel, e dizia que tudo era uma variante do prazer do ser humano, tudo que lhe desse prazer era permitido. E eu fiquei estarrecido diante de tais revelações, mas hoje, com a maturidade, com a experiência que tenho, eu vejo que é um sinal claro de muitos desses pregadores, profetas, mestres, doutores que ensinam, que falam de ensinamentos que nem eles próprios seguem. Então esse segundo ponto é muito interessante, porque quando há incoerência é uma grave característica de uma deturpação ali da figura que estereotipamente quer se passar por um líder, por um profeta, por um homem de Deus, por uma pessoa verdadeira, mas está ali enganando as pessoas em nome de valores, sejam eles quais forem: dinheiro, fama, status, palmas, aplausos, sejam eles quais forem. Terceira característica, o falso profeta, ele ama pregar temas nada a ver. Mensagem da cruz, nem pensar. Mensagem de arrependimento, nem pensar. Mensagem de confissão de pecado, de renúncia, nem pensar. Ele ama pregar confissão positiva, teologia da prosperidade, ele gosta de falar de valores, de materialismo para o cristão, que Cristo morreu na cruz para te dar valores humanos, valores materiais. É uma das grandes perdições no meio evangélico, essa confissão positiva. E o falso profeta, o falso líder, o falso pastor, ele se entrelaça diretamente com essas falsas confissões. Quarta característica, o falso profeta em si, ele ama frases de efeito. Ele fala coisas bonitas, coisas que trazem um impulso momentâneo ali, como se fosse de fato o próprio Deus falando. Mas são meras bravatas, meras palavras de efeito emocional. A maioria dos falsos profetas são desmazelados com o evangelho, não gastam tempo lendo a Bíblia, não gastam tempo estudando, destrinchando os evangelhos de Cristo. Eles são desmazelados, só leem a Bíblia em momentos que estão ali sem nada que fazer. Quinto ponto, os falsos profetas, eles têm uma característica muito comum entre eles, que eles amam relativizar as escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus, mas a palavra que Deus falou para mim nessa noite é que ele vai mudar a sua vida. São bravatas, mas não são só bravatas, é a relativização da palavra de Deus. Ele coloca a palavra ali que Deus deu a ele como uma palavra em pé de igualdade com a palavra revelada e escrita de 1 Timóteo 3,16, que é a Bíblia. Então ele relativiza a palavra de Deus. Essa é uma característica muito perigosa. Sexto ponto, o falso líder, o falso pastor, o falso profeta, ele é extremamente materialista.
materialista. O evangelho para ele tem que ter valores materiais. Você tem que morar numa casa boa, o templo tem que ser um templo grande, tem que ter ali o luxo, a ostentação material. Não se preocupa com a vida espiritual da igreja. Se preocupa com a qualidade vocal do louvor, se preocupa com a qualidade do som da igreja, mas não se preocupa em fazer uma visita ao irmão João, à irmã Maria. Ele está totalmente entrelaçado em valores materiais. Sétimo ponto para a gente finalizar. O falso profeta, ele é cercado de puxa-saco. Ele tem que ter grupinho, ele tem que ter uma panelinha ali de apoio, porque se ele não tiver uma panelinha, ele não consegue sustentar aquilo que ele não é. Então existe bobo para tudo, todo dia são bobo de casa. E por todo dia sair um bobo de casa, esses lobos acabam ludibriando nessas pessoas. Às vezes pessoas simples, às vezes pessoas sem muito entendimento da palavra, às vezes pessoas novatas na fé, que endeusam esses falsos líderes. Por isso nós vemos hoje a relativização de templos, tantas igrejas sendo abertas por pessoas totalmente despreparadas, mas essas pessoas despreparadas só dão um pontapé inicial porque tem uma panelinha ali do seu lado, porque se não tiver a panelinha, eles não conseguem sustentar aquilo que eles sabem que eles não praticam. A incoerência faz parte do seu caráter, então se torna insustentável aquilo que eles tentam trazer à tona, não coexistindo dentro de si próprio. Então eles têm que ter uma panelinha, tem que ter ali puxa-saco, tem que ter pessoas ali para defender, tem que ter pessoas ali para, até se for possível, até para brigar por causa desses falsos profetas. Então esses 7 sinais é apenas um vídeo resumo. Se você gostar, curta o vídeo, deixe o seu comentário, nós vamos fazer mais vídeos e nós vamos pegar mais características e vamos